Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Edição das 10 com o Miguel Videira. O secretário-geral da UGT suspeita das verdadeiras intenções do governo na discussão da lei laboral. Acredita que o executivo possa estar a tentar provocar uma ruptura negocial. Sim, Mário Mourão reitera a disponibilidade da União Geral de Trabalhadores para negociar com o governo logo depois da greve do próximo dia 11, mas suscita dúvidas sobre a suposta abertura negocial manifestada pelo governo. Há uma coisa que eu acho que é importante a partir do dia 12, quando nos sentarmos à mesa, saber se as partes continuam disponíveis ou não para aprofundar o diálogo e a negociação coletiva. Porque de tantas declarações que foram feitas neste período, nós começámos a ficar confusos se de facto não há aqui uma intenção de provocar a UGT para fazer uma ruptura. Da parte da UGT não vai haver ruptura, só se for da parte do governo. Nós somos muito pacientes. Já estamos muito habituados à negociação nos sindicatos de onde pertencemos. Por isso somos pacientes e não desistimos à primeira. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, em entrevista à agência Lusa, diz que continua muito longe um acordo com o governo em sede de concertação social. Ainda assim, vê o Executivo confortável em levar a proposta de alteração à Assembleia da República, tal como está. Avisa que os partidos que aprovarem o pacote laboral devem assumir as consequências que daí decorrem. E Miguel, fazemos agora as contas às consequências da greve geral. No cenário mais pessimista, pode custar cerca de 790 milhões de euros à economia portuguesa. São contas do Jornal de Notícias e este valor corresponde a um dia da riqueza nacional produzida e seria uma consequência de uma paralisação total, pouco provável. O verdadeiro impacto vai depender da adesão à greve, mas se a paragem chegar aos 90%, por exemplo, o custo já ultrapassaria os 710 milhões de euros. Ainda assim, de acordo com as contas feitas pelo JN, há algumas atenuantes. Na função pública, o Estado até pode poupar em despesas como eletricidade, água e dia de salário dos trabalhadores. O efeito da perda também pode ser minimizado pelo facto da greve geral acontecer no mês do pagamento de subsídio de Natal. O candidato único à liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Pedro Pimpão, promete ser intransigente com o governo na defesa dos municípios. O social-democrata, autarca de Pombal, promete lealdade ao Executivo, mas sem esquecer a natureza do cargo que vai ocupar. Não sei se será uma vantagem ou uma desvantagem, mas aquilo que podem esperar de mim e os membros do governo é lealdade, naturalmente, mas também intransigência na defesa dos interesses dos municípios portugueses, porque sei que se eu defender os interesses dos municípios, estou a defender o interesse de Portugal. E nesse propósito estamos alinhados. E há um conjunto de reformas que têm que ser feitas. Pedro Pimpão, em resposta à pergunta se o facto de fazer parte, se ter a mesma cor política do governo, será ou não uma vantagem em futuras negociações, o Congresso Eletivo da Associação Nacional de Municípios acontece no próximo fim de semana. Nas presidenciais, o debate de ontem à noite entre António José Seguro e Catarina Martins ficou marcado por uma troca de acusações sobre os tempos da Troika. Sim, com Catarina Martins a tentar colar António José Seguro à direita, acusa o então secretário-geral do PS de ter chegado a negociar a entrada no governo de Pedro Passos Coelho. Como é que António José Seguro, que achou que no momento em que os portugueses quase não tinham salário e que o desemprego era tão grande, que o que devia fazer era aliar-se à direita contra quem trabalhava e contra a Constituição da República Portuguesa. E o que é que fará agora como Presidente da República? Eu acho que isso nos divide, porque o meu campo é claro. Eu estarei com a Constituição da República Portuguesa e com quem trabalha neste país. Catarina Martins, pode utilizar a retórica que quiser, porque eu não me aliei em nenhum momento à direita. Foi isso que disse António José Seguro para responder à acusação feita por Catarina Martins. Ora, António José Seguro acabou por lembrar a proximidade da adversária neste frente a frente aos gregos do Syriza, também durante o período de governação de Pedro Passos Coelho. Nessa altura, qual era o seu modelo económico que propunha? Era igual àquilo que o Syriza aplicou na Grécia. E sabe o que é que isso deu? Deu mais sofrimento, deu menos pensões,
deu menos salários, deu mais sofrimento para o povo grego. E eu nunca quis fazer em Portugal aquilo que o Syriza fez na Grécia. A resposta de António José Seguro à tentativa de Catarina Martins de colar o antigo secretário-geral do PS à direita. Também a NATO foi tema em discussão e de discórdia. António José Seguro defende a necessidade de cumprir os acordos internacionais firmados por Portugal. A NATO é uma aliança defensiva. E essa aliança hoje tornou-se mais evidente perante aquilo que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós temos uma guerra na Europa. E aquilo que eu defendo é que a Europa deve aumentar a sua autonomia estratégica em matéria de defesa e de segurança, mas não deve nunca sair da NATO e nem muito menos defendo a extinção da NATO, ao contrário do que defende a Catarina Martins. Precisamente, Catarina Martins não quer fazer parte de uma aliança com Donald Trump, ou Lem. Já debati com 4 homens que me garantiram que a NATO era a nossa segurança, esquecendo-se que quem manda na NATO é Donald Trump, que ameaçou a Dinamarca e Canadá, que apoia Putin contra a Ucrânia e que, enfim, na verdade manda nas tropas e portanto, é o perigo, é ele o perigo. Aliás, na sua estratégia de segurança nacional publicou agora, diz claramente que é um perigo para a Europa e quer apoiar-se na extrema-direita. Portanto, eu diria, não vamos pôr a raposa no galinheiro. Vamos proteger, vamos ter segurança, vamos defender a paz. Destaques do debate de ontem entre Catarina Martins e António José Seguro na SIC, que terminou com o candidato apoiado pelo PS a apelar ao voto útil à esquerda. Hoje há novo frente a frente, desta vez entre Luís Marques Mendes e João Coutinho Figueiredo, na TVI. E lembrar que logo depois deste Jornal das 10 analisamos este debate entre Catarina Martins e António José Seguro. Miguel, pelo menos 23 pessoas morreram depois de um incêndio numa discoteca em Goa. Sim, números avançados pelo jornal Times of India. Entre as vítimas mortais estão 20 homens e 3 mulheres, algumas turistas. O incêndio deflagrou numa discoteca por volta da meia-noite, 6 da tarde em Lisboa, na zona de Arpora, na parte norte de Goa, uma região conhecida precisamente pela vida noturna. São 10h07, já a seguir à Explicador. Antes disso, Miguel, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Em contagem decrescente, a seleção feminina de futsal entra daqui a pouco em campo, frente ao Brasil, para jogar a final do Campeonato do Mundo. É a primeira edição do Mundial de Futsal feminino, pois claro. Nas meias finais, Portugal eliminou a Argentina por concludentes 7-1. O Brasil derrotou a Espanha. A final, falada em português, arranca às 11h30 da manhã. Ainda na atualidade esportiva, o Porto entra em campo mais logo para tentar alargar a vantagem para os rivais na liderança do campeonato. Os Dragões vão ao terreno do Tondela e tentam aproveitar o embate deste fim de semana no derby eterno entre Benfica e Sporting. O jogo tem início às 8h30 da noite. Pode ouvir o relato aqui na Rádio Observadora. Os hotéis portugueses estimam uma taxa de ocupação entre os 65% e os 95% para o Natal e passagem de ano. Uma evolução positiva em relação ao ano de 2024, mas que apresenta variações de acordo com as diferentes regiões do país. Nos hotéis de Lisboa e Porto, os grupos Pestana, Vila Calé e Horta estimam uma ocupação alta, especialmente nas últimas 2 noites do ano. Ficamos por aqui com o Jornal das 10, teve edição do Miguel Videira.